Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, aos que nos assistem pela TV Senado. Quero, senhor presidente, comunicar que hesitei para utilizar o sagrado espaço da tribuna do Senado nessa tarde e por esses motivos, e pelos motivos que aqui vou expor. Hesitei, senhor presidente, porque não irei tratar aqui de acusações, porque não vejo os temas que aqui trago, que já foram trazidos para cá anteriormente pelo senador João Capiberibe, do meu estado. Não vejo esses motivos e essas razões dignas de honesta consideração. Esses temas não são dignos de honesta consideração por parte de pessoas honestas. Mas, senhor presidente, percebo que um tema que era anteriormente levado em consideração como ação de uma organização criminosa do meu estado, passou a ser tratado como uma ação para instrumento político dos enfrentamentos aqui no Senado Federal. Me reporto, senhor presidente, a denúncia que foi encaminhada a esta casa no começo desse ano por um cidadão de nome Franjúnio, ex-presidente da Assembleia Legislativa do meu estado. Eu não quero aqui partir da máxima de desqualificar o denunciante, porque acho que toda denúncia, por mais desqualificado que seja o denunciante, deve ser considerada. Quero, então, na preliminar, considerar as denúncias do denunciante, mas, ao mesmo tempo que faço a consideração das denúncias do denunciante, quero aqui dizer os procedimentos em relação a essas denúncias. Esta denúncia, como já disse, que são as sacadas contra mim e contra o senador Capiberibe, foram feitas em fevereiro deste ano. Eu quero aqui suscitar que essas denúncias não são de hoje. Essas denúncias são do século passado. Literalmente, são do século passado. Esse denunciante sacou as mesmas denúncias contra mim em 1999, quando eu era então deputado estadual e denunciava ele por envolvimento com crime organizado, tráfico de drogas e esquema criminoso quando pilotava a Assembleia Legislativa do estado do Amapá e o hoje senador João Capiberibe era governador do estado. Naquela época, quando a máxima dos senhores do crime é sempre tentar desqualificar quem os enfrenta, esta máxima, seja no meu distante querido Amapá, seja em qualquer canto do Brasil, é esta máxima tentar desqualificar quem acusa e denuncia o crime. Ele me fez as acusações do século passado, de 1999, que hoje ele reapresenta aqui. Na época, protocolizei ao Ministério Público do Estado do Amapá, veja o documento, 3 de maio de 2000, o seguinte documento, passo a ler. Considerando as denúncias sacadas contra esse deputado, solicito a esse órgão ministerial a quebra do meu sigilo bancário e de todos os meus familiares. Aqui, encaminho o meu sigilo bancário, o sigilo bancário do meu pai, da minha mãe, da minha esposa na época e de todos os meus familiares. Essa semana, recebi declaração do Ministério Público, constando que na época foi feita a averiguação e que, já na época, há 14 anos atrás, as denúncias que hoje foram reapresentadas se constavam inverídicas. Esse denunciante que faz essas denúncias de hoje é o mesmo que, na época, foi apresentado contra ele esse documento. Um documento de um deputado estadual que dizia, em que
era dito o seguinte: pelo presente instrumento público de declaração, no pleno gozo de minhas faculdades mentais, na condição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, venho tornar público que, na condução do meu processo de afastamento da presidência dessa Casa de Leis, adotei expedientes não convencionais que consistiram em adulterar contra a pessoa do deputado estadual João Jorge Goulart Salomão de Santana, como forma de vincular a falsos ilícitos. Um réu confesso de falsificação de documentos. É o denunciante de hoje, que fazia já denúncias naquela época contra outros deputados estaduais e que apresentou naquela época apresentava documentos de falsidade ideológica. O denunciante, nos acusa de receber recursos ilegais naquele período. Pois bem, trago aqui matéria do mesmo período, matéria do Jornal do Dia, daquele período. Do mesmo período que ele nos acusa de receber recursos indevidos. Manchete do Jornal do Dia do Amapá da época. Manchete é de 25 de janeiro de 2000. Deputado assegura direitos na justiça. Explico. Na época eu era opositor ao denunciante. O denunciante, em represália às minhas ações de denúncia a ele, suspendeu o pagamento dos meus salários como deputado estadual. Eu, na época, fiquei 5 meses sem receber salário. Precisei ir à justiça para garantir o pagamento dos meus salários. Aqui está a decisão liminar do desembargador Carmo Antônio de Souza, para garantir meu direito a receber salários. É este o denunciante que está sendo levado em consideração as denúncias assacadas contra mim pelo Conselho de Ética desta Casa. Eu vou dizer que está sendo levado em consideração e não vou parar por aqui. Eu queria acreditar que o Conselho de Ética, e não quero generalizar o Conselho de Ética. Não quero generalizar. O Conselho de Ética, quero acreditar, é uma casa, é uma instituição aqui composta, que deve ser composta. O Conselho de Ética é uma instituição aqui que deve zelar pela principal instituição do parlamento, que é a ética e o decoro parlamentar. Mas o Conselho de Ética tem que funcionar como uma instituição para zelar por isso. Diz Camus, célebre filósofo, que o mais alto de todos os tormentos é ser julgado sem lei. A lei é um imperativo que rege e existe para o seguinte: para que valha para todos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, semana passada nesta casa, o senador Alfredo Nascimento, aqui, destacou e foi aparteado por vários outros líderes e senhores senadores, que foi inocentado pela Procuradoria-Geral da República de um procedimento instaurado contra ele, quando a então presidente da República o afastou do Ministério dos Transportes. Foi aparteado, foi exaltado por isso, por ter sido inocentado pelo Procurador-Geral da República. Pois bem, quando essa denúncia foi feita por esse senhor falsificador, indiciado pela CPI do narcotráfico aqui, o procedimento por parte do presidente da casa foi imediatamente encaminhar para o Procurador-Geral da República. Procedimento correto. Acho que toda denúncia, seja de quem for o denunciante, inclusive o indiciado por narcotráfico, que for feita contra qualquer senador ou senadora, qualquer denúncia, deve o presidente encaminhar logo ao Procurador-Geral da República. A providência do Procurador-Geral da República foi instaurar procedimento. A conclusão do Procurador-Geral da República foi a seguinte:
Assim, não havendo indícios da veracidade dos fatos noticiados, promovo o arquivamento em relação aos senadores Randolfo Rodrigues e João Capiberibe e determino a remessa dos autos à Procuradoria da República no Estado do Amapá para adoção das providências que entender cabíveis quanto ao crime de falsidade documental de suposta autoria do denunciante. Ou seja, o Procurador da República não só diagnosticou a inexistência de qualquer veracidade sobre a denúncia, quanto a mim, quanto ao senador Capiberibe, quanto pediu a investigação de falsidade documental mais uma vez, contra este denunciante. Mas não para por aí, senhor presidente, senhores senadores. Esta semana, chegou a mim o laudo pericial, tão logo a denúncia foi feita. A minha providência foi pedir à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público do meu Estado, que instaurasse o procedimento em relação a mim, que investigasse. Pois bem, o Ministério Público do meu Estado me encaminhou essa semana o procedimento e o laudo pericial oficial da Polícia Técnica do meu Estado, comprovando a falsidade ideológica dos documentos que foram apresentados a este Conselho de Ética em relação a nós. Ocorre, senhor presidente, que no meu Estado, os senhores do crime insistem nos meios de comunicação em dizer que existe procedimento instaurado no Conselho de Ética contra mim e o senador Capiberibe. Pois bem, eu fiz uma primeira provocação ao Conselho de Ética, ao senador João Alberto, no dia 6 de agosto. 6 de agosto. Perdão, senador Aloysio. Fiz uma primeira provocação no dia 11 de junho. Obtive a resposta. Fiz uma primeira provocação no dia 1º de junho. Obtive uma resposta vaga, dizendo que encaminhavam a cópia do requerimento do senhor Franjunho para o meu conhecimento. Fiz uma outra, obtive uma nova resposta vaga. Fiz uma outra, obtive uma nova resposta vaga. Fiz uma outra agora em agosto. Obtive uma resposta com o histórico de todas as anteriores, que mais vaga era a vacância. Fiz uma outra na semana passada. Recebi a seguinte comunicação agora. Tendo em vista a solicitação constante do ofício 127, informo que foi apresentado em Secretaria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar denúncia em face de Vossa Excelência. Ou seja, foi dito que existe uma denúncia. Isso todos nós sabemos. Outro sim, informo que no momento não tramita no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nenhuma matéria referente às disposições constantes do artigo 15. Ou seja, sabemos que não tramita, porque deveria ser instaurado. Mas, feita a denúncia, tem 5 dias para manifestação. Este procedimento, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é incompatível com outros procedimentos anteriores ocorridos aqui na casa. É incompatível com o que ocorreu anteriormente aqui na casa. Eu quero, senhor presidente, esclarecer situações já apresentadas aqui anteriormente. Em 2009, foram apresentadas 4 representações contra o senador José Sarney, 3 pelo PSTB e 1 pelo PSOL, referentes aos famosos atos secretos aqui da casa. O então presidente do Conselho, o senador Paulo Duque, dentro do prazo regimental, mandou diretamente para o arquivo. Mais recentemente, o PSOL apresentou uma outra e foi mandado diretamente para o arquivo. A pergunta que faço, a que interesse serve não resolver de imediato este procedimento agora? A que interesse serve manter uma espada de Damocles sobre 2 senadores da República nesta casa? Para que interesse serve? A que interesses está servindo? Eu quero, senhor presidente, amplo e claramente aqui, fazer esta indagação, esta pergunta, porque eu sei que este procedimento de agora, se tiver que ser submetido a um julgamento,
o quero que seja. Esta casa já cassou e já julgou parlamentares corretamente. Mas esta casa também já cassou e já julgou. Já teve processos de cassação e de julgamento injustamente sobre parlamentares. O senador Jarbas sabe disso, que esta casa foi instrumento de arbítrio também durante a ditadura. Que esta casa aqui também processou e julgou pessoas como Márcio Moreira Alves. Você sabe muito bem disso. Mas, nesta semana, eu não posso aceitar e admitir que esta história não fique às claras. Que esta história vire conversa de escaninhos, conchavos de bastidores. Esta semana, senhor presidente, senhores senadores, na quarta-feira, pela manhã, aprovamos um projeto de resolução que institui a ficha limpa para a contratação de assessores nos gabinetes dos senadores. Eu procurei as lideranças para buscar a urgência para poder colocarmos em votação esse projeto. E aí recebi como aconselhamento, acho até que pode ter sido na melhor das intenções, o senador Jim me disse: Randolph, tem um procedimento aí no Conselho de Ética. É melhor você resolver logo, conversar com o senador João Alberto. Eu respondi ao senador Jim Angelo dizendo o seguinte: esse procedimento nós temos que resolver às claras. Não podemos resolver reservadamente. Ainda há pouco falei isso ao senador Jim Angelo. Isso não pode ser resolvido no reservado. Isso tem que ser resolvido abertamente. Senhor presidente, é lógico que ao vir para esta casa, é lógico que no exercício da nossa função pública, aqui construímos relações. Mas, abaixo das relações pessoais, estão aqui as relações republicanas. Aqui não é uma casa de amigos e uma confraria. Confrarias nós estabelecemos em outros momentos. Por mais que tenha relações pessoais, as relações pessoais, elas não podem estar acima das relações republicanas. Não posso admitir a submissão por conta de um procedimento que não é encerrado, que não é fechado, por conta de um procedimento que fica pairando como se fosse espada de Damocles sobre nós. E não posso e não aceitarei curvar a coluna para isso, pois aprendi que a minha coluna só se curva 2 vezes ao Deus Pai do céu e aos meus pais aqui da terra e ao povo da minha terra que me designou para cá. Não mais a ninguém. Por isso, não é isto que vai fazer a coluna curvar. Se tiver que instaurar processo por conta deste
dito por Márcio Moreira Alves como um ladrão, um denunciado pela CPI do narcotráfico, que o faça. Responderei ao Conselho de Ética com as provas que aqui tenho, com o material que aqui tenho. Mas não pode ter pesos e medidas diferentes. A República não merece isso. O Senado da República não merece isso. Essa instituição não merece isso. Ouço com prazer o senador Aloysio Nunes. Meu caro senador Randolfo Rodrigues, eu, ao lado de outros colegas, estimulei Vossa Excelência a ir à tribuna para tratar desse assunto. E confesso que me sinto impactado pelo seu discurso, pela força da sua indignação. Eu, quando cheguei aqui nessa legislatura, não o conhecia. Eu ouvi, assisti o seu discurso como candidato à presidência da Casa. Aí fui saber quem é esse Randolfo Rodrigues. E é esse Randolfo Rodrigues que eu fui descobrir, que eu vejo aqui na tribuna. Um jovem, idealista, lutador, correto, zeloso dos seus direitos e dos seus deveres. Vossa Excelência citou aqui um grande escritor francês para explicar, para nos transmitir a ideia do tormento que é ser condenado sem lei. Depois de ouvir o seu discurso, eu fico imaginando que talvez seja maior ainda o tormento de ser acusado sem julgamento. É um tormento. Ao caso do senador Randolfo Rodrigues, o caso do senador Capiberibe, meu velho companheiro, meu velho amigo, que acompanhei também quando o governador enfrentando o crime organizado no seu estado. Então, eu compartilho da indignação de Vossa Excelência e do sentimento de urgência, que eu tenho certeza que é o sentimento de todos os seus colegas, que esse assunto seja resolvido, seja julgado. O Conselho de Ética está aí para isso. Uma questão foi levada ao conhecimento dele e ele... Não é possível conviver com a situação com que Vossa Excelência e o senador Capiberibe convivem. Eu tenho certeza absoluta, conhecendo os dois e conhecendo o histórico deste episódio, que o Conselho de Ética, com imparcialidade, com objetividade e com sentimento de justiça, haverá, evidentemente, de inocentar Vossa Excelência, de proclamar e decretar absoluta inocência de Vossa Excelência, assim como do senador Capiberibe. Vossa Excelência, os dois não são pessoas para se meterem em confusão, em malfeitos, em ações antirrepublicanas, mas é preciso que isso seja pronunciado, que isso seja decretado, que o Conselho de Ética faça o seu serviço. Então fica aqui o apelo meu e da minha bancada para que o presidente do Conselho e os membros do Conselho resolvam, com a maior celeridade, enfrentar a questão, decidir com justiça, porque eu sei que a justiça vai favorecê-lo. Senador Rodrigo. Senador Randolfo, eu quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência e com o senador Capiberibe. Parece uma fantasia isso que nós estamos vivendo nessa casa. Enquanto a população cobra de nós, da instituição Senado Federal, um maior zelo, uma maior proximidade com a agenda de interesse da população, com a ética na política. Senador Hollenberg, exatamente. Permita-me. É que eu estou recebendo aqui comunicação, estão cortando a transmissão da Rádio Senado. Eu estou recebendo aqui no Twitter e liguei para uma pessoa que estava ouvindo e ela acaba de me confirmar e eu pediria ao presidente que tome providências. O senador Randolfo, certamente, se houve problema com a Rádio Senado, o problema não terá sido exatamente para evitar que os ouvintes da Rádio Senado tenham oportunidade de ouvir o discurso de Vossa Excelência. Eu acho que nós não podemos condenar a Rádio Senado de estar fazendo uma censura pública, como pretexta nessa oportunidade o senador Capiberibe. Eu determino à direção da Rádio Senado que, por favor, mande verificar o que é que está havendo. Se
o Senado nunca se caracterizou foi exatamente por essa prática de censurar um senador. E eu queria publicamente apresentar a minha solidariedade aos executivos da Rádio Senado, que eu tenho absoluta convicção que não fariam isso, não tomariam a iniciativa no sentido de censurar algum senador dessa casa. Com a palavra, Vossa Excelência. Senador Randolph, continuando, o que exatamente no momento em que a população brasileira cobra não apenas do Congresso Nacional, mas de todas as instituições, mais austeridade, mais seriedade, ética na política, nós não podemos admitir que o Conselho de Ética da Casa seja utilizado como instrumento de pressão a 2 senadores que até aqui são exemplares. São 2 senadores que honram não apenas o Estado do Amapá, mas que honram a representação política no Senado Federal. Portanto, Vossa Excelência já teve a oportunidade de descrever esse caso. A Procuradoria-Geral da República arquivou esse caso, e não apenas arquivou esse caso, mas abriu um procedimento de investigação por denunciação caluniosa contra o denunciante, pela má-fé do denunciante. Portanto, é indispensável que imediatamente o presidente do Conselho de Ética tome a providência de arquivar essa questão. E se entender que não deve arquivar, que imediatamente faça o procedimento adequado, o julgamento disso. Mas é importante registrar que o mesmo procedimento adotado em relação a Vossas Excelências deve ser adotado aos demais senadores. O que nós não podemos aqui nessa casa admitir é 2 pesos e 2 medidas, ou qualquer tipo de ameaça, ou qualquer tipo de utilização de instituições da casa para pressionar parlamentares. Portanto, eu quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência e com o senador Capiberibe, exigindo, na condição de líder do PSB, que possamos definitivamente resolver essa questão. Senador Jarbas. Meu caro senador Randolph, primeiro a minha irrestrita solidariedade a Vossa Excelência e ao senador Capiberibe. Eu também, a exemplo do senador Aloysio Nunes, fui um dos que lhe incentivaram a ocupar a tribuna e fazer a sua defesa e a defesa conjunta de Capiberibe. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso com clareza e com transparência, sem subterfúgios. Eu acho que é o ex-presidente dessa casa, o José Sarney, que está por trás disso. Primeiro, porque o presidente do Conselho de Ética não faz nada sem ouvi-lo. Absolutamente nada sem ouvi-lo. É do Estado do Maranhão. Repare que coincidência. São 3 senadores, cada Estado tem 3 senadores da República. Vossa Excelência Randolph e o ex-presidente da República, José Sarney, que não se encontra aqui, inclusive. Não é? Então, era importante que, quando ele se recuperasse, falasse aqui ao país, sem querer dar lições a ninguém, né, mas se explicasse, porque aqui um pupilo dele, uma pessoa que é do Estado dele, que não contraria a orientação dele, não resolveu isso ainda no Conselho de Ética. Não é? Eu não quero me alongar, porque eu acho que é fundamental dizer isso para o país, dizer isso para Vossa Excelência, para os meus companheiros aqui para a mesa. Não estou fazendo nenhuma insinuação cavilosa, não estou inventando, não estou mentindo, não estou baixando o nível. Não tenha nenhuma dúvida de que o presidente José Sarney está numa situação de desconforto com relação a esse episódio, profundo desconforto. Além da minha solidariedade a Vossa Excelência, para dar nome aos bois, e deixar a Vossa Excelência tranquilo que, com relação a isso, ao Conselho de Ética, o presidente é uma pessoa com ligações íntimas, com ligações profundas com o ex-presidente da República, José Sarney, senador pelo seu estado, o Amapá. Obrigado, senador Jarbas. Senador Armando Monteiro. Meu caro senador Randolfo Rodrigues, eu quero me associar às manifestações que já foram hoje trazidas aqui ao plenário de absoluta solidariedade a Vossa Excelência.
Eu devo dizer que nesse pouco mais de 2 anos em que aqui estou, eu tive claramente a compreensão de momentos em que essa casa se aviltou extraordinariamente. Assisti, por exemplo, a semana passada, algo que, a meu ver, fere a instituição, deslustra a instituição, que é imaginar que uma recondução de um procurador da República que se submeteu ao escrutínio da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça da Casa, que foi sabatinado, que teve um desempenho exemplar, pudesse ver a sua recondução comprometida, porque há um grupo que faz da instituição uma forma que instrumentaliza a instituição para fazer a vindita e se valendo da proteção que eu acho a mais covarde, que é a do voto secreto, para poder fazer uma retaliação que expõe o Senado da República e que expõe, portanto, a nós todos. E quando tomei conhecimento dessa situação de Vossa Excelência, eu fiquei mais indignado ainda. Imaginar que um companheiro possa estar submetido a esse constrangimento de algo que não tem objeto, que não tem materialidade. E olhe que existem situações nessa casa em que há denúncias, e eu não quero prejulgar, há denúncias que foram oferecidas pelo Procurador-Geral da República e que, no entanto, não estão sob exame de conselhos aqui da casa. Como imaginar que esse processo ainda possa estar pendente de arquivamento na comissão, se o próprio Procurador-Geral da República entendeu que não havia nenhuma razão para que arquivou essa denúncia? Portanto, meu caro senador Randolfo, eu quero expressar a minha mais irrestrita solidariedade a Vossa Excelência e acho que essa casa precisa se pronunciar de forma inequívoca sobre esse episódio, ou arquivando essa denúncia que está por ser inepta, por estar destituída de qualquer elemento que lhe dê sentido ou materialidade, ou então instaure o processo, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência, com a verticalidade de sua conduta, Vossa Excelência haverá de fazer valer a sua posição e que eu tenho certeza que se dará no esclarecimento, evidenciando que essa denúncia é absolutamente irresponsável e improcedente. Receba a minha solidariedade, senador Randolfo. Lhe agradeço, senador Armando. Senador Pedro Táxi. Senador Randolfo, eu quero expressar a Vossa Excelência, o senador Capi, permita-me chamá-lo assim, respeito. O que me parece é que tem um cadáver podre que precisa ser sepultado ou ressuscitado. Ninguém pode ficar sendo investigado, nem isso Vossa Excelência está pelo Conselho de Ética, nem isso. Ao que me parece, e eu não quero ser leviano, estão colocando Vossa Excelência no cabresto. Tome cuidado, porque senão instauraremos um procedimento no Conselho de Ética. Aqui nesta casa não tem menino. Não tem menino. Aqui nesta casa existem homens e mulheres experientes, que para cá foram mandados pelo cidadão do seu Estado. Eu quero dizer a Vossa Excelência, concordando com o que disse o senador Armando Monteiro, que isso é um absurdo. Um absurdo. Aqui nós temos embates políticos. Eu disputei, senador Renan Calheiros, disputei a eleição deste ano, tendo como adversário o senador Renan Calheiros. Mas eu nunca, e quero dizer isso, me senti em nenhum momento ameaçado por nenhuma atitude do senador Renan Calheiros. Eu quero dizer isso. Porque esta situação do senador Randolfo é totalmente diferente. Porque ele aqui é um senador independente, um senador que não tem dono, só a sua consciência. Tem um procedimento no Conselho de Ética, quase que um cadáver sem ser sepultado, fedendo
para que em determinado momento esse cadáver possa ser colocado na sala. Isso não é digno de um Senado da República. Nós precisamos que as partes citadas possam vir aqui e esclarecer. E nós precisamos, senhor presidente, ter no Conselho de Ética uma rotina, um método, um caminho. Por isso, nós não podemos, de acordo com a cara do senador, de acordo com o partido do senador, de acordo com a posição política do senador, o procedimento no Conselho de Ética ser este ou aquele. Isso não é correto, isso não é ético. Precisamos ter uma medida de atuação do Conselho de Ética. Não é possível que um procedimento fique sem ser instaurado para que Vossa Excelência fique lá no seu estado, recebendo, né, acusações, não só pela imprensa, que eu sei disso, não só pela imprensa. Isso não é correto. Isto não é digno desta casa. Isto não é digno de senadores experientes que já foram governadores, presidente da República. Nós estamos utilizando o Senado da República, como bem disse o senador Armando, e as instituições do Senado como instrumento de vingança. É o caso dos 2 procuradores que foram aqui recusados. Quem tiver alguma coisa contra o Procurador-Geral da República, o Dr. Gurgel, que o represente lá no Supremo Tribunal Federal, que instaure nesta casa procedimento por crime de responsabilidade, mas não a reprove procuradores, porque em tese são procuradores indicados pelo Procurador-Geral da República. O que Vossa Excelência está passando não é digno de ser feito nesta casa, no Senado da República. Uma casa de homens experientes, mas que dentro de alguns deles existe aquele pior sentimento, o sentimento da covardia, o sentimento daquele que se esconde no anonimato, o sentimento daquele que se esconde na escuridão, que bate e esconde a mão. Muito obrigado, meu caríssimo amigo senador Pedro Táxi. Senador Agripino, só assina a ordem, senador Agripino, senador Wellington, senador Cássio, senador Valadares, senador Moca. E senador Capi, finalmente, senador da... Perdão. Senador Ana Amélia, senador Davi, senador Mário Capi. Couto. Perfeitamente. Senador Agripino. Senador Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência faz muito bem em estourar a bolsa, da linguagem muito reta, muito direta, para deixar de uma vez por todas esclarecido um assunto que até eu tinha dúvidas pelo fato de estar ouvindo um ruído e sem ter explicações. Isso é o pior dos mundos. Eu tenho 33 anos de vida pública e sei que vida pública é uma corrida de obstáculos permanente. Quem está na chuva é para se molhar. Agora, quem se molha tem que ter uma toalha para se enxugar e toalha felpuda. É o que Vossa Excelência está usando nesse momento, com muita propriedade e com muita determinação. Acusações são próprias, qualquer um pode fazer, até uma pessoa, como Vossa Excelência colocou de forma muito clara, até os desqualificados, que fizeram uma denúncia contra Vossa Excelência, denúncia essa que evoluiu à Procuradoria-Geral da República, que com a autoridade que tem de ser o órgão que defende a sociedade e que promove as acusações aos malfeitos, esclareceu o assunto e devolveu a denúncia ao Estado do Amapá com o veredicto de que ali não cabia denúncia porque ali não havia dolo. Quem tem honra tem a obrigação de limpá-la e de preservá-la o tempo todo. E é o que Vossa Excelência está fazendo agora. Até porque Vossa Excelência, muito embora seja jovem, talvez seja o Benjamin desta casa, Vossa Excelência é um homem que tem, nesses poucos anos de presença no tem marcado com coerência posições muito fortes e por isso tem uma opinião considerada. E nós que fazemos parte de uma casa que quer ver, que todos nós queremos ver considerada, queremos que a sua opinião continue considerada.
E a melhor forma é exatamente essa, é a de desafiar. Vossa Excelência está desafiando o Conselho de Ética. Ninguém se iluda, Vossa Excelência está desafiando o Conselho de Ética. Eu não tenho culpa, estão há meses mantendo um processo ou uma denúncia sem provas, sem julgamento, e que me deixa desconfortável, e eu quero, com as provas que tenho, que esse assunto seja passado a limpo. Agora, dito isso, eu quero fazer aqui uma constatação que me preocupa muito. Enquanto Vossa Excelência é objeto de uma denúncia no Conselho de Ética, denúncia que foi avaliada pela Procuradoria-Geral da República, procurador Roberto Gurgel à frente, que já se manifestou com a responsabilidade do cargo pela sua inocência, ele, Roberto Gurgel, que merece o aplauso, não meu, do Brasil, tem sido objeto, e sobre isso escrevemos uma nota hoje pela manhã, tem sido objeto de vinditas quase que pessoais. Pessoas que são ligadas a ele, supostamente ligadas a ele, indicadas para o CNJ ou para o CNMP, têm sido rejeitadas. É uma coisa absolutamente incompreensível para uma casa que quer o respeito do Brasil, como é o Senado da República. Então, acho que o discurso de Vossa Excelência é oportuno porque traz à discussão uma questão que nos incomoda a todos, as rejeições de pessoas rejeitadas de forma inexplicável, e a coragem com que Vossa Excelência se manifesta pedindo a investigação e, mais do que tudo, responsabilizando os dirigentes do Conselho de Ética pelo esclarecimento que se impõe. Se há uma denúncia, Vossa Excelência está querendo que essa investigação tenha começo, meio e fim, em nome da opinião que Vossa Excelência quer ver e deseja ver continuar a ser respeitada. Cumprimentos a Vossa Excelência e parabéns pela iniciativa singular. Eu que lhe agradeço, senador Agripino. Senadora Lídice, em seguida, senador Wellington. Senadora Lídice. Eu quero também registrar minha solidariedade a Vossa Excelência e ao senador João Alberto Capiberibe, já demasiadamente injustiçado neste país. Quero dizer que Vossa Excelência me procurou para apresentar sua documentação, no meu caso, absolutamente dispensável, porque conheço a história de sua vida, conheço a história de vida do senador Capiberibe e conheço até o Amapá, porque tive a oportunidade, durante o governo do senador João Capiberibe, como governador daquele estado, ir mais de uma vez lá para participar de atividades relacionadas ao seu governo. Passei um período, uma semana lá, analisando cada um dos projetos do governo. Não era parlamentar na época. Então, eu acho que nós não podemos permitir que essa prática permaneça no Senado. Nós estamos vivendo no Senado uma situação em que o Conselho de Ética resolve não arquivar um processo pela qual ele não tem nenhuma razão para não arquivar, e simplesmente permanece calado sobre esse assunto, senhor presidente, como se dessa maneira pudesse exercer algum tipo de pressão ou de ameaça velada. Coisa inaceitável, não apenas por Vossa Excelência e por senador João Alberto Capiberibe, como por todos nós, que não vamos realmente concordar nem permanecer calados diante de uma situação dessa natureza. Acho que nós precisamos, além desse protesto que Vossa Excelência faz, da solidariedade que recebe nesta tarde de hoje, se necessário até, estudarmos que tipo de recurso vamos usar frente ao Conselho de Ética, para que essa decisão seja tomada pelo senhor presidente. Ou arquive, ou julgue, ou diga por que não arquivou ou por que não julgou. Lhe agradeço, senadora Lídice. Senador Wellington, lhe ouço com o maior prazer. Senador Randolfo, primeiro, eu quero dizer que eu, pessoalmente, não tinha conhecimento
Estou dizendo, eu não tinha conhecimento do processo que tramitava contra Vossa Excelência. Não, quero até agradecer, acabo de receber aqui da sua assessoria as informações. Mas também queria aqui me somar às demais posições, no sentido de que haja agilidade, e faço isso em nome não só da bancada, do bloco, mas que haja agilidade, e como líder certamente estarei pessoalmente tratando com o presidente da Comissão de Ética, no sentido de que se tenha a agilidade, tanto em relação ao processo de Vossa Excelência, como também em relação ao processo do senador Capiberibe. Lhe agradeço, senador Wellington. Senador Mock, se Vossa Excelência me permite, o senador Valadares já havia pedido, então, senador Valadares, em seguida, com o maior prazer, ouço Vossa Excelência, e ainda temos o senador Cássio, senador Mário Couto, senador Freire Nascimento. Propositadamente, senador Capiberibe, estou deixando Vossa Excelência por último, pelas razões óbvias, né, para concluir. Senador Valadares. E senadora Ana Amélia, antes, obviamente. Desculpe-me, senadora Ana Amélia. Tenho sido descortês como cavalheiro. Senador Valadares, por gentileza. Senador Randolfo Rodrigues, eu quero, mais uma vez, dessa vez de forma pública, prestar a minha mais irrestrita solidariedade a este processo calunioso que teve início no seu estado do Amapá, com o objetivo puro e simples de jogar Vossa Excelência e o senador Capiberibe contra a opinião pública. Não foi apenas uma calúnia, porque o que é uma calúnia? É imputar a alguém a prática de um crime, de um delito. O que houve, na realidade, além de uma calúnia, que foi divulgada naturalmente pelos jornais, foi uma denunciação caluniosa, de vez que a acusação se transpôs dos jornais para os órgãos institucionais, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. Veja a que ponto nós estamos chegando. Alguém fraudar uma acusação, fazer uma armadilha política com o objetivo de destruir Vossa Excelência e o senador Capiberibe, de matar politicamente dois homens públicos da maior utilidade para a nação e para este Senado. E eu espero que o Conselho de Ética, diante das evidências, inclusive descobertas pelo próprio Ministério Público Federal, de que tudo não passou de uma armação, tome as providências imediatas, porque eu fui presidente do Conselho de Ética e recebi denúncias, posso dizer, denunciação caluniosa de pessoas contra senadores da República, e quando eu verifiquei com a nossa assessoria de que tudo se passava de uma armação, nós de imediato, até para não prejudicar a imagem do senador, já que era uma denúncia falsa, de imediato nós colocamos a denúncia no arquivo. E é isso que nós esperamos do Conselho de Ética, porque, acima de tudo, está em jogo não apenas o nome de Vossa Excelência e do senador Capiberibe, o que está em jogo também é o nome do Senado. E Vossa Excelência, que é um senador ativo na fiscalização dos atos do Poder Legislativo, do Executivo, sempre cobrando ações éticas dos representantes do povo, naturalmente que tem essa responsabilidade de vir à tribuna quando surge uma coisa como esta, onde Vossa Excelência é acusado injustamente. Portanto, a minha palavra é de solidariedade, de repúdio, de repulsa total a atos como este, que configuram um comportamento inadequado para um país que se diz democrático. E também, mais uma vez, manifestar a minha insatisfação em duas vezes que o Senado, por motivo de represália, de alguma birra
com o Ministério Público, derrubou 2 nomes da mais alta competência, um para o Conselho Nacional de Justiça e outro para o Conselho Nacional do Ministério Público, um da Bahia e outro de Pernambuco, 2 nomes que edificam a justiça brasileira e que foram rejeitados. Eu espero que a mesa do Senado e todos nós possamos retificar essa injustiça contra esses 2 homens públicos, esses 2 juristas, e os seus nomes voltem a figurar nas indicações propostas anteriormente pelos órgãos institucionais da República Brasileira. Agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Senadora Anamélia, tenho o prazer em ouvi-la. Caro senador Randolfo Rodrigues, é bem mais jovem do que eu, mas chegamos aqui em 2011, talvez com o mesmo espírito e o mesmo desejo de defender a instituição que temos a honra de participar. E eu tenho aprendido muito com Vossa Excelência, sobretudo numa visão e num comportamento e numa atitude republicana, zelosa por valorizar a instituição que nós representamos. E nessa instituição, nós todos somos iguais. Chegamos aqui pelo mesmo caminho, o voto direto e secreto. E esse zelo pela instituição, nós só poderemos lutar por ele, lutar pela prerrogativa da instituição que representamos, quando aqui dentro temos tratamento solidário, mas, sobretudo, respeitoso e justo. E parece que não está havendo justiça em relação a este episódio desse dossiê que está na Comissão de Ética da Casa. Como os demais senadores, da mesma forma, hipoteco solidariedade a Vossa Excelência, dizendo que aqui não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Aqui temos que ter o valor para cada senador igual ao que nós representamos. E por isso eu desejo, sinceramente, de solicitar ao presidente da Comissão de Ética que não espere mais, que haja o arquivamento, já que o próprio Ministério Público que se manifestou tem apurado todas as investigações. Queria fazer justiça a Vossa Excelência também, senador Randolfo Rodrigues, porque no começo deste rumoroso processo, lamentável, sob todos os aspectos, Vossa Excelência tomou a iniciativa de procurar os esclarecimentos e exigir uma forma correta de tratar. Se tivesse algum fundamento, que ele fosse aplicado, mas como não havia, o pedido era mais do que justo e adequado do arquivamento dessa matéria. Assim, eu estou muito orgulhosa de conviver com Vossa Excelência aqui, com quem, muito mais jovem do que eu, como disse, tenho aprendido muito, e é dessa forma. Sobretudo, na defesa de uma instituição que eu tenho vínculos pessoais, sou viúva de um procurador de justiça do Rio Grande do Sul. E quando a Casa se presta a fazer uma vindita inoportuna, desnecessária, que viola a questão institucional do relacionamento entre os poderes, nós não estamos fazendo com que esta Casa, inclusive, ouça a voz das ruas. É para respeitá-la e torná-la respeitada que nós precisamos, aqui dentro, impor a justiça entre os pares que integram o Senado da República. Minha solidariedade integral, senador Randolfo Rodrigues. O orgulho e a honra é toda minha, senadora Anamélia. Antes do senador Moca, senador Cássio Cunha Lima, meu querido amigo. Melhor ficar calado. Aqui. Senador Cássio Cunha Lima e em seguida o senador Moca. Senador Cássio Cunha Lima, por favor. É natural que Vossa Excelência esteja ainda a esta altura na tribuna aguardando a conclusão dos apartes. E assim deve proceder naturalmente. Fica só uma sugestão. Depois de ouvir os apartes, desça dessa tribuna e vá continuar fazendo esse seu belo mandato que o Brasil reconhece, aplaude e tanto precisa. Quando se pôs luz no episódio, ele morreu
por si só. Não há outro caminho senão a Comissão de Ética, de forma urgente e atrasada, arquivar a pseudo-denúncia. Vá cuidar do seu mandato. Vá defender o Brasil. Eu que lhe agradeço, senador Cássio. Senador Moca, lhe ouço com prazer. Senador Randolfo Rodrigues, ouvi atentamente aí, e eu só lamento, mas ao mesmo tempo, eu vejo a postura de Vossa Excelência, ao subir na tribuna, colocar com clareza, abrir o processo, eu acho que isso já traz à casa exatamente o perfil de Vossa Excelência, um homem desassombrado, como nós falamos, na fronteira, e que está aí pedindo apenas e tão somente para que o julgamento se torne público, que venha, vai arquivar. O procurador-geral já, me parece, o inocentou, pelo menos pediu, não viu indícios nenhum disso aí. Aí o que eu quero dizer, eu tive a oportunidade de integrar a CPI do narcotráfico, Vossa Excelência sabe disso. Sim. E ali tive o prazer de receber Vossa Excelência. É consequência disso. Então, não é possível, né, que a gente não possa, né, exatamente, isso é retaliação mesmo, né? Então, o que me preocupa é um nível, uma coisa fraudada, disse Vossa Excelência, já com assinatura, com perícia e tudo, chegar a esse nível. Veja como o político ele fica exposto a esse tipo de uma denúncia que, na verdade, não teria nem razão de ser, de chegar ao ponto que chegou. Então, a minha solidariedade a Vossa Excelência. Lhe agradeço, senador Moca. Vossa Excelência sabe, nós até temos em concepções diferenças políticas, ideológicas, mas essa é a casa para isso, para o debate político e ideológico, mas fundamentalmente do respeito e o espaço para isso, para a pluralidade de posições políticas diferentes. Agora, senador, a minha diferença, a divergência, às vezes até ideológica, nunca chegaria ao ponto de cometer qualquer injustiça. Exatamente. Ou deixar de ter a solidariedade a um homem que demonstra seriedade na condução do seu mandato. Isso eu reconheço e por isso que tenho profundo respeito a Vossa Excelência. Ouço com prazer o senador Paulo Davim, em seguida senador Mário Couto, senador Alfredo Nascimento, senador Benedito. O senador Alfredo havia pedido antes, senador Benedito, me permite. Senador Paulo Davim. Senador Randolfo, eu confesso que eu fiquei surpreso. Vossa Excelência havia me contado este fato no início do ano. Eu até pensava que este fato já havia sido resolvido. Tamanho absurdo. E quando chego esta tarde no plenário, eu vejo que Vossa Excelência assumiu a tribuna para falar neste assunto. Mas eu fiquei feliz, senador Randolfo. Fiquei feliz porque eu percebi que Vossa Excelência não é refém do medo. Vossa Excelência tem espírito republicano, é um jovem talentoso e corajoso e seguramente está escrevendo uma nova forma de se fazer política neste país. Fica aqui a minha mais verdadeira e plena solidariedade. Vossa Excelência tem sido um parlamentar exemplar. Vossa Excelência tem sido um parlamentar reto, de conduta ilibada. Portanto, não há de que temer. Acho que perdurar este fato, dar margem a imaginações, eu acho que só diminui esta casa, só macula o exercício do parlamento e da democracia. Acredito que a expressão... Tá bem? Boa, é uma pauta boa. Por favor. Agora, a expressão de todos, de uma forma uníssona, na tarde de hoje, lhe fortalece e eu tenho absoluta certeza que sepultará este episódio. Fica aqui a minha solidariedade a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Paulo Davim, senador Alfredo Nascimento, em seguida, senador Mário Couto e senador Benedito. Senador Randolfo, as minhas palavras serão rápidas, mas são palavras de solidariedade a Vossa Excelência e ao senador Capiberibe. Porque a dor da injustiça, ela dói muito mais do que a dor física.
E na semana passada eu ocupei a tribuna desta casa para registrar o alívio que eu estava sentindo e vivendo de uma injustiça que foi cometida comigo. Eu passei quase que 2 anos sendo acusado, sendo mostrado na imprensa diariamente, uma possível prática de desonestidade da minha parte. E graças a Deus, Deus atuou como meu advogado e o Procurador-Geral da República me inocentou encaminhando esse processo ao Supremo Tribunal Federal. Acho que Vossa Excelência tem inteira razão em estar preocupado com isso. Quero aproveitar, porque vivi isso na pele, e pedir ao senador Renan que interceda junto à Comissão de Ética para que esse assunto seja esgotado. Ele pediu para ser investigado, para que fosse verificado o procedimento por ele adotado. A Procuradoria-Geral da República já tem uma posição sobre isso, que o Conselho de Ética venha para nós, senadores desta casa, e diga, olha, o senador Randolfo e o senador Capiberibe, eles são culpados ou inocentes. Mas eu acho que é isso que Vossa Excelência está buscando, e certamente a Comissão de Ética desta casa vai fazer justiça e dar a resposta que Vossa Excelência está esperando. Senador Mário Couto. Senador Randolfo, primeiro quero dizer que Vossa Excelência busca nessa tribuna, na tarde de hoje, mostrar que estão lhe denunciando injustamente. Acho que é um fato perfeitamente normal, onde Vossa Excelência, como parlamentar, tem este direito. Eu, sinceramente, senador, jurei a Nossa Senhora de Nazaré que depois daquele dia em que fiz altos elogios ao senador Demóstenes Torres e pedi aplausos para o senador, eu jurei a Nossa Senhora de Nazaré que não farei mais isto. Escuto, analiso e faço o meu julgamento pessoal. Eu lhe dou toda a razão. Só quero chamar a atenção a 2 coisas aqui. Primeiro, o Conselho de Ética, ele não é um conselho dirigido por um homem só. Aliás, tenho neste homem o maior respeito, porque pertenço ao Conselho de Ética, sou membro do Conselho de Ética e tenho visto nele, no João Alberto, um homem sério, honrado e capaz. Aliás, é bom que se diga que João Alberto, há poucos dias atrás, foi reeleito por unanimidade presidente do Conselho de Ética. Conselho de Ética, ele é coletivo. Mesmo que o presidente João Alberto diga que ele aceita as denúncias feitas contra a Vossa Excelência, ele não vai poder decidir sozinho. Ele vai ter que colocar o conselho para trabalhar e julgar qualquer acusado. Outra coisa que eu também não aceito é tentarem dizer que alguém manda no Conselho de Ética. Pelo amor de Deus, presidente Renan, sendo assim, eu já peço a minha demissão do Conselho de Ética, porque já estão dizendo que mandam no Conselho de Ética, já estão dizendo que eu participo também deste tipo, desculpa a palavra chula, de bandalheira. Menos, vamos com calma, menos. Na hora que eu sentir que alguém está mandando no Conselho de Ética,
Eu sou o primeiro a me levantar de lá e nunca mais voltar naquela sala. Então, meu caro senador, acho que Vossa Excelência está no seu direito e quero lhe dizer que lhe respeito. Mas nós temos que nos respeitar também. Nos respeitar. João Alberto não pode estar aqui por causa de uma decisão que ainda não tomou e deve ter, e não precisa nem dizer, deve ter os seus motivos de não ter tomado e nem obrigado a dizer aqui, mas vai tomar com certeza, mas não pode ser sacrificado por ainda não ter tomado uma decisão. E nem outras pessoas podem ser sacrificadas por acharem que mandam no Conselho de Ética. No Conselho de Ética existem pessoas sérias, capazes e honestas, e que estão lá fazendo parte de um colegiado. Colegiado. Não é só alguém ou um que toma uma decisão, é um colegiado. E no momento que eu sentir que tem alguém mandando neste colegiado, eu me retiro deste colegiado. Por isso eu peço a Vossa Excelência e digo a Vossa Excelência que fique tranquilo com referência ao Conselho de Ética, porque lá ninguém manda e não é só uma pessoa que vai julgar se for aceito a sua denúncia. Muito obrigado. Senador Mário Couto, antes de conceder o próximo a parte, que é o senador Benedito Lira, em seguida ao senador Cristóvão Buarque, só de dizer, o senador Pedro Simão também pede, só dizer a Vossa Excelência que comungo inteiramente da opinião de Vossa Excelência em relação ao colegiado do Conselho de Ética, que comungo, composto por pessoas, por membros dessa casa, indicado pelo princípio da proporcionalidade, como reza o regimento da casa. Só quero o respeito a um princípio elementar, que é o princípio da justiça. Ele não existe sem estar ao lado de um outro princípio, que é o princípio da equidade, que no dizer de Afonso Arinos, em pronunciamento feito nesta tribuna, em outros tempos dizia: o que caracteriza o sentimento de justiça é a noção da limitação do poder. Não é o poder individual que caracteriza o sentimento de justiça, é a justiça e a regra valendo para todos que caracteriza o sentimento de justiça. Para que serve a justiça? Serve para limitar o arbítrio. Para que serve a justiça? Serve para fazer cessar a força. Vossa Excelência pode ficar certo de uma coisa. Então, se eu sou membro do Conselho de Ética e lhe fizerem injustiça, eu não aceitarei. Estou falando nos seus olhos. Eu, como membro de um Conselho de Ética, eu estou lá exatamente para fazer justiça, senador. Se não fosse isso, eu não estaria lá. E eu posso lhe garantir. E acredito em Vossa Excelência. E eu posso lhe garantir que eu, como membro do Conselho de Ética, na hora que eu sentir que estão fazendo injustiça, eu venho nesta tribuna e acredito em Vossa Excelência. Mas a justiça nesse caso, Excelência, não está no realizar do Conselho de Ética. A justiça nesse caso está no anterior ao Conselho. Está nos pesos e medidas diferentes ao trato de questões nessa casa. É aí que está a injustiça. É o tratamento de casos já ocorridos aqui de formas diferentes. E aqui, senhor presidente, eu tenho jurisprudências para destacar, de casos já ocorridos em que o trato foi diferente. Estes, meu e de senador Capiberibe, a espada de Damocles pesando sobre a cabeça por meses. Outros, eu vou citar, em 2009, em relação ao senador José Sarney, liminarmente arquivados. Vossa Excelência, é aí que está o exercício do arbítrio em um momento. O arbítrio em um momento
É o arbítrio sepultando a justiça. É a injustiça sendo cometida. É o sepultamento da justiça pelo arbítrio. É isso que eu quero destacar. A justiça, senador Mário, não está por Vossa Excelência, não está em Vossa Excelência no julgamento, porque ele não veio ocorrer. Está no precedente, está no antecedente ao julgamento. Ouço com o maior prazer. A justiça está, assim, nos membros do Conselho de Ética. Vossa Excelência está levando à tribuna um fato que Vossa Excelência acha que é injusto contra Vossa Excelência. Eu aceito isso. Eu só não comungo em dizerem que o presidente do Conselho de Ética não pode esperar um pouco mais para julgar uma questão que ele próprio está analisando, é questão pessoal dele. Ele pode ter o tempo que quiser para analisar essa questão. Também acho. Pronto. Também acho. Segundo, não acho que se deva acusar ninguém sem que se tenha provas para a acusação. É o que Vossa Excelência está se queixando neste momento. Exatamente. Eu também acho, Vossa Excelência. Então não se pode acusar Zé Sarney de estar mandando no Conselho de Ética. Não pode se acusar Nascimento de estar mandando no Conselho de Ética. Não pode se acusar Renan Calheiros de estar mandando no Conselho de Ética. Não pode se acusar Jarbas Vasconcelos de estar mandando no Conselho de Ética. Não pode se fazer isso sem provas, porque eu pertenço a ele. Então eu me acho ofendido. Senador, eu quero lhe parabenizar por Vossa Excelência ter vindo à tribuna fazer o questionamento que Vossa Excelência tem o direito de fazer e deveria ter feito antes. Senador Benedito Lira, tenho o prazer de lhe ouvir. Senador Benedito, por favor. Meu caro senador Benedito, senador Cristóvão, senador Pedro Simão, senador Capiberibe. Eu há poucos instantes fui abordado aqui pelo seu assessor, trazendo-me um dossiê que Vossa Excelência havia organizado e mandando entregar aos senadores. Eu disse a ele que, para mim, era dispensável. Não o recebi por qualquer afronta a Vossa Excelência, muito pelo contrário, porque não interessa para mim esse tipo de documentação. Até porque, quem não lhe conhece aqui, Vossa Excelência chegou aqui quando eu cheguei, muito jovem, e que as pessoas começavam a dizer: e esse rapaz vai fazer alguma coisa aqui como senador? E Vossa Excelência, ao longo desses 2 anos e meses, tem demonstrado uma posição de absoluta coerência. Eu quero cumprimentá-lo e dizer que, infelizmente, é assim mesmo. Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Vossa Excelência tem se destacado como um bom senador no debate das ações mais importantes desta casa. E, logicamente, que isso incomoda, poderá incomodar alguém. Vossa Excelência tem feito parte de comissões de inquérito, parlamentares de inquérito, e que isso também deve incomodar. Como as denúncias anônimas não tem quem seja responsabilizado, é a coisa mais fácil neste país, é se formular uma denúncia. E, na sua grande maioria, infundadas, apenas para atender o ego de quem gosta de fazer o mal. Se houvesse uma reversão, a proporção que alguém acusa alguém, e que depois está provado que o acusado não tem nada a ver com aquilo que foi objeto da acusação, a coisa poderia até melhorar neste país. Infelizmente, é o país da denunciante e que não tem nenhuma punição para ele. Muito pelo contrário, é punido aquele que nada tem a ver com as denúncias formuladas. Então, nobre senador, queira receber de um mais velho que Vossa Excelência, pelo tempo até de mandato e de vida pública, mas Vossa Excelência fique certo, eu vou dizer agora que só Cássio Cunha Lima. Encerra essa conversa, venha para o plenário e vamos trabalhar. E eu espero que o Conselho de Ética, depois de tudo isso, possa exatamente tomar a decisão que já fora tomada no passado. Vocês têm razão. Pois bem, então, eu queria também cumprimentar o nobre senador Capiberibe pela sua postura de decência. Foi gestor mais de uma vez do Amapá, foi governador daquele estado. Enfim, tem uma vida ilibada
Senador Cristóvão Buarque, senador Pedro Simão, senador Eunice, senador Capiberibe. Senador Randolph, sem pretender interrompê-los, senador...